A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia especial para você, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Estava aqui conversando com o pessoal que estava me prevenindo que o G1 está publicando uma informação que não é boa para de manhã. Um possível aumento, podem as farmácias aumentar os medicamentos a partir de hoje até 3,81%. 3,81% a partir de hoje. Com aos 85 anos eu tenho que tomar alguns remédios para continuar sobrevivendo. O preço é assustador, viu? O preço é assustador. Imagino que uma pessoa que ganha um pouco mais, talvez o dobro do salário mínimo, não consegue sustentar um tratamento essencial, por exemplo, para uma deficiência cardíaca. Se você me perguntar como resolver, eu não vejo solução imediata além de um subsídio estatal. Vou mais longe, da distribuição gratuita de alguns remédios. Já são distribuídos, mas essa lista tem que ser reforçada, porque o cidadão brasileiro tem que ter direito, além da alimentação, a alguns outros, não são privilégios, alguns outros têm que ter direito a alguns outros direitos. Dentre eles, obter, pelo não porque a nossa assistência médica, o pessoal elogia muito o SUS, etc, mas temos altas deficiências, né? A operação demora 2 anos, não sei o quê, né? Os aposentados estão enfrentando uma fila de 3 milhões, né? E na hora que o pessoal vai comprar remédio, ou come ou compra remédio. Quer dizer, não estou culpando ninguém, né? Quer dizer, em última instância, né, tem uma inflação, tem um problema internacional, a guerra, né? Então fica difícil procurar e achar culpas, mas a situação em termos de remédios realmente não é boa. Essa solução, a solução real seria, claro, as pessoas ganharem mais, ganharem salários que podem realmente preencher as necessidades básicas das pessoas, e remédio é uma necessidade básica. Falando em preço, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, que está saindo da Casa Civil, foi governador da Bahia, ontem deu uma entrevista ao Estúdio 1 da Globo News e eu assisti. Então, ele pintou um panorama mais róseo. Claro, ele é do governo, deu as explicações que ele achou correta sobre uma série de fatos e tal. Às vezes eu pensei, será que esse ministro não pensa que é ministro da Suíça, alguma coisa assim? Mas cada um tem a sua opinião, ele tem a opinião dele. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Quando se falou em carestia, se falou que o salário não dá. A pessoa vai comprando, o salário não dá. Você lembra que o Lula culpou quem gasta, né? O Lula culpou quem gasta. E nessa tese, ele não fugiu da tese do Lula, e ao citar algumas despesas que acabam compondo a carestia, que acabam devorando, colaborando para devorar
o salário dos trabalhadores, ele colocou as bets, incluiu as bets como um gasto, quer dizer, não é um setorzinho que pega um pequeno grupo, um grupelho de pessoas. É um problema nacional, um problema nacional. E aí, Rui Costa lembrou que tem ouvido reclamações de empresários sobre desleixo e queda da produtividade dos funcionários que acabam ficando dependentes das bets. E aí eu pergunto, por que o governo não se esforça para criar uma situação, se não acabar, na minha opinião, não devia nem ter começado e alguém tem que diligenciar para acabar com as bets. Mas tá bom, você não acaba com as bets, mas dificulta. Coloca algumas dificuldades na publicidade, etc, etc. Porque, segundo a visão do próprio governo, estatisticamente conta, tem importância no gasto pessoal, né? Essas malfadadas bets, né? Que são altamente viciantes. Bom, vamos para as principais manchetes dos jornais. Folha de São Paulo. Moraes viajou ao menos 8 vezes em jato de empresa de Porcaro, indicam registros. Daqui a pouco a gente fala disso. A Folha faz um editorial, apresenta um editorial de primeira página e isso dentro da Folha tem um significado de um grito mais alto, tá? De uma gravidade da situação. E o editorial é o seguinte, vem ao encontro de que muita gente pensa e clama. República do Supremo que pode tudo. Regime em que ministros atingem qualquer tema sem provocação nem distanciamento de causas pessoais, precisa de correção. Vou repetir. Regime em que ministros atingem qualquer tema sem provocação nem distanciamento de causas pessoais, precisa de correção. Tem gente que vai mais longe achando que a própria atual estrutura do Supremo, a atual, ou mais longe, Constituição do Supremo, está precisando de uma arrumação, para dizer o menos, né? O Supremo realmente desagrada por suas atitudes que têm muito mais peso político, e aí entra a paixão, a emoção, tudo que faz parte do mundo político, né? Em vez de digamos, sentenças, acórdãos de caráter técnico-jurídico. Deveria ser uma corte constitucional. Esse negócio de julgar crime, jogar essas coisas para o Supremo, tem que ser para o Supremo, é uma corte, tem que ser uma corte de alto nível, que mantenha a distância da política. Os nossos ministros vão aqui, acolá, participam de conclaves, vão fazer discurso. Que história é essa? Que Supremo nós temos, né? E a Folha faz uma digressão sobre isso. República do Supremo que pode tudo. E pode tudo. Por exemplo, esse processo do fim do mundo que não acaba nunca, diz que vai acabar em 2027, né? Que é uma espécie de processo particular do ministro Xandão. Ele vai enfiando tudo o que ele quer, vai adaptando qualquer coisa, pode se encaixar nesse processo. Que história é essa? Onde é que nós estamos?
Bom, vimos a Folha, está aqui o valor. Guerra faz petróleo subir mais 60% em março e pressiona commodities agrícolas. É a guerra, gente, é a guerra. O Lula está extremamente preocupado porque vai explicar para o eleitor a guerra, né? Vai explicar, não é fácil, né? Você explicar é fácil, o duro é convencer, né? O eleitor vota muito também, às vezes principalmente com o bolso. E aí, neste momento eleitoral, isso pesa muito contra o governo. O governo está tentando um arranjo, a maioria dos estados promete ajudar, vai aderir a um plano. Só espero que o desespero eleitoral não leve o governo a fazer o que aconteceu no governo Dilma, que comprava, eu estou inventando o número, comprava a 100 e vendia 80, com prejuízo que acabou se refletindo, quase mandou a Petrobras a breca. Isso não pode, isso chegando às raias da loucura, quer dizer, um populismo para manter uma aparência, manter uma situação e arrasar um setor inteiro. Essa irresponsabilidade, eu vejo muita tentação desse tipo de coisa em face da aproximação das eleições. Está aqui o Estadão. Olha aí que foto bonita de primeira página. Brasil joga melhor e bate Croácia. O meia Danilo do Botafogo à frente comemora com Luiz Henrique seu gol. O primeiro dos 3-1 contra a Croácia. Os outros foram de Igor Thiago e Gabriel Martinelli. Endrick entrou nos minutos finais e não marcou, mas sofreu pênalti e deu o passe para o gol. O Endrick está atravessando uma fase muito boa, o Brasil jogou bem, ainda é uma experiência. A Croácia é um dos melhores times, das melhores equipes do mundo, né? Vários jogadores estão na seleção há muito tempo, não foi um adversário fácil para o Brasil. Até os 41 minutos do segundo tempo, né, estava 1-1, quer dizer, aos 41 o Brasil ganhava de 1-0, a Croácia empatou e depois veio um gol de pênalti, que tem gente que duvida, não sei se foi pênalti mesmo no Endrick, ficou duvidoso na minha cabeça, e depois num contra-ataque, no momento em que a Croácia tentava aumentar o seu placar, um contra-ataque fez o Brasil marcar o terceiro gol. Ontem houve uma reunião ministerial, né? Estão se despedindo vários ministros que são candidatos. Não muda muito porque, na grande maioria dos casos, o lugar será ocupado pelos substitutos eventuais dos ministros, secretários gerais, chefe de gabinete, etc. Não houve nenhuma grande transformação, né? A notícia que tinha vazado já um dia antes é de que o doutor Alckmin, porque ele é médico, né? Anestesista, o doutor Alckmin será de novo candidato a vice. Não é que o Lula abençoou o Alckmin porque ele é bonzinho, foi eficiente, nada disso. O fato é o seguinte:
o presidente Lula tentou ampliar os seus apoios, né? Procurou entre os partidos que apoiam a sua administração, os partidos que apoiam o governo, alguém que pudesse ampliar mais que o Alckmin, né? A sua área eleitoral, né? Fosse mais eficiente. E esse era o caminho dele. Não vai, muito obrigado, Alckmin, você foi bonzinho, vai repetir a dose. Não tinha isso. Procurou, não conseguiu achar. Um partido cria uma crise ali quando é consultado, outro cria outra crise do outro lado. Não houve maneira de buscar um nome de partido que satisfizesse esse anseio do presidente de ampliar o âmbito do que a vice-presidência podia lhe dar em termos de votos na próxima eleição. Então, ficou com o Alckmin mesmo, E o partido do Alckmin, o PSB, já estava aqui, apoia o presidente Lula, já estava se queixando da orfandade a que poderia estar destinado se não fosse escolhido o Alckmin. Então, as coisas voltaram a ser o que eram com o Alckmin. Outra notícia que foi uma surpresa foi que o presidente resolveu mandar para o Senado, 40 dias depois de anunciar, cerca de 40 dias depois, o nome do Messias, conhecido por Bessias, para um lugarzinho no Supremo Tribunal Federal. Por que ele não mandou até agora? Por que essa demora? Porque ele fica medindo a pressão do Congresso, do Senado, que tem que aprovar o nome, e ele não viu força nessa resposta positiva ao nome do Messias. E aonde que está esse problema? Aonde que está esse problema? O problema está no presidente do Senado, Alcolumbre, que teve uma pinimba com o Lula, né? O Alcolumbre tem uma volúpia por cargos, por verbas, etc. Não está brincando, né? Por espaços e tudo isso. Tem lá um problema com o Lula e voltam as boas e tal. Então, ele precisava de um apoio ao Alcolumbre. Quando eu vi a indicação do Messias, falou, bom, mandou o nome do Messias e pronto, se acertou com o Alcolumbre. Não, o Alcolumbre não deve ter fingido. Todo mundo está dizendo que ele viu isso com surpresa. Então ele não foi consultado, o Lula vai arriscar. Nessa altura dos acontecimentos, uma derrota do governo na indicação de um membro do Supremo Tribunal Federal é contaminante em termos eleitorais. Então, o Lula está assumindo um risco extremamente perigoso. Tem uma história do Moraes e avião. Quer ver? É manchete, né? Manchete. Quer ver? Está aqui, né? A manchete da Folha. Que em cima é inaugurado o metrô para o aeroporto. Tarcísio inaugura metrô até Congonhas. Plano é chegar a Paraisópolis. Plano. Quando? Ninguém sabe. Monotrilho se aproxima da estação saindo da Sé. Trajeto de carro e ônibus até o aeroporto demorou menos. A Folha fez essa crueldade de fazer essa comparação bem no dia da inauguração. Já tem um problema de que, sei lá, está quantos anos? 20 anos de atraso na entrega. Era para lá na Copa do Mundo de 1900 e nada, saiu agora, ainda anda mais devagar.
essas coisas vão sendo consertadas, diria o Tarcísio. Não, e a Folha fez essa experiência interessante de tentar ver, sem viajar de metrô confortável, com mala na mão, etc. Uma coisa é você viajar de ônibus urbano, é outra. Enfim, é uma comparação que pode ser considerada injusta, mas é uma crueldade da Folha fazer isso. Deixa eu ver. Aí a história do avião, né? Moraes viajou ao menos 8 vezes em jato de empresa de Vorcaro, indicam registros. Não é bem empresa de Vorcaro. Serve para manchete, é uma licença, como licença poética, uma licença para manchete. Vamos considerar assim. Escritório da esposa descontratar diversos serviços de táxi aéreo. Então, eles se serviram de táxi aéreo de uma empresa que o Vorcaro é um dos acionistas. Não é a empresa do Vorcaro. Então, eles precisavam de táxi aéreo e contratavam uma empresa. Olha, normalmente, quando você contrata uma empresa dessa, você não vai na associação comercial saber qual é a constituição da diretoria da empresa, quem é, não vai procurar saber quem são os acionistas. É o caso. Então, eu me reservo o direito de esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Se você tem desconfiança que tem alguma irregularidade, que eles alugaram o avião, o táxi aéreo, porque era do Vorcaro, se foi de graça, né? Tudo isso tem um peso político, um peso de irregularidade, para dizer o menos. Mas, por enquanto, não tem. Então, precisa ir devagar. Eu vou ler aqui o texto da Folha. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, e sua mulher, Viviane Moraes, Viviane Barce de Moraes, voaram em jatos executivos de empresas do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ou ligadas a ele, pelo menos 8 vezes, de maio a outubro de 2025, relatam Lucas Marquezine e Mônica Bergamo, que são os repórteres dessa reportagem, dessa matéria. 7 dos 8 voos foram aviões da Prime Aviation, empresa de compartilhamento de bens de luxo, da qual Vorcaro era sócio por meio do Fundo Patrimonial Blue. Então, ele era sócio do Fundo Patrimonial Blue, que tinha um pedaço da propriedade dessa tal Aviation. As aeronaves têm autorização para táxi aéreo. A casa do banqueiro em Brasília também pertence à Prime. Isso é um acerto dele, né, para pagar menos imposto e tal. Procurado desde o dia 27, Moraes não respondeu à reportagem. O escritório de Viviane afirmou que, entre aspas, contrata diversos serviços de táxi aéreo, fechou aspas, e que essa contratação, abre aspas, não envolve qualquer vínculo pessoal com proprietários de aeronaves ou operadores específicos. Então, como nessa história toda, Vorcaro, Toffoli, Moraes, não tem anjo nessa história, ou tem meio anjo, anjo de uma asa só, essas coisas. Talvez isso sirva para uma investigação. Agora, em si, isso que está aqui no jornal, não estou defendendo o Moraes, estou defendendo a verdade, não quero que você fique, voava no avião. Não é bem assim, né? Então, por enquanto, pelo que está aqui, pelo que foi apurado, não há crime, não há irregularidade. Era uma empresa, o Vorcaro
nem aparecia como dono, ele, enfim, através de um fundo que ele participava e tal, ele tinha um pedaço disso e tal, e ele agora, de repente, você descobre que eles voavam de graça, né, que era uma oferta, que, enfim, ou era um pagamento ínfimo, tem um monte de coisas que podem ser investigadas, né? Eu tenho a impressão que não é por aí que pega, mas, sei lá, né? Não vamos brigar com a notícia. Agora, quem lê essa manchete pensa que tem um escândalo, não? Uso irregular. Alô, Vorcaro, me empresta o teu avião? Ah, pode pegar avião. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é. E não é passeio, era avião de serviço que eles usavam. Então vamos esperar. Está aqui uma denúncia. O jornal deve ter as suas razões para ter colocado isso, mas não coloca nenhum crime de ninguém aí, tá bom? Então, é para você se situar, né? Não embarcar numa coisa dessa. Tem vários problemas com morais tal, mas a gente não vai pegar tudo e pôr a culpa nele. Amanhã chove e põe a culpa no Moraes. Não é assim. Lula envia para o Senado o nome do Messias. Alckmin, prazo termina e BRB em crise não entrega balanço de 2025. O BRB, assim como o Master, é um banco oficial do governo de Brasília, estavam montando a compra do Master pelo BRB para jogar a responsabilidade do furo, né? Da falta de dinheiro, das trampolinagens do Vorcaro com o seu banco nas costas do... Enfim, ontem o Rui Costa pôs a culpa no Roberto Campos. Ah, não, tinha um parecer técnico contrário a deixar o Vorcaro ter um banco. Aí, quando o Roberto Campos assumiu, trocaram o relatório por um relatório positivo, ele não tinha condições, tem que processar o Roberto Campos. Fica aí a denúncia, foi grave a denúncia, foi grave. Bom, estou virando aqui. Teve no plano internacional, Israel acabou matando um chefe, um chefão lá da... Deixa eu ver, tá no UOL, né, Cássio? Israel mata chefe de engenharia. Olha o UOL aqui, dá para mostrar, Fernando? Tá aqui, ó. Israel mata chefe de engenharia do exército do Irã em ataque aéreo. Tá aqui, ó, chefe de engenharia. Esse chefe de engenharia, cujo nome é Madi Wafael, chefe de engenharia da Força Quds, unidade de elite da Guarda Revolucionária Iraniana, ele era o responsável pela construção de túneis em várias partes, na Síria, no Líbano, quer dizer, toda essa coisa do Hezbollah, de túneis, estruturas que serviam para esconder o arsenal de grupos apoiados por Teherã, ele era o responsável por isso. Se estrepou, já está no inferno, rapidinho. Energia mais cara do Mercado Livre acirra debate sobre modelo de preço. Enfim, estamos aí, campanha eleitoral, repercussão das novidades de ontem do Ministério, da escolha do PSD, e vamos ver, né, durante a semana essa indicação do Messias, vamos ver o que acontece. Não tem grandes novidades hoje. Vamos ver quem tomou. Lula, cuidado com os aumentos de preço, resultado dos programas do governo. E também o café, não, está tudo caro.
guerra, uma bela desculpa a guerra, hein? Bom, não, tem responsabilidade a guerra, mas também serve para tudo, né? Um coringa. Vamos a quem tomou cafezinho. Ivan Araújo, Bastiane Pereira, Romeu Costa, Fábio Biazin, Gerson Ramalho, Reginaldo Faustino, Cássio Silva, Cátia Tripeno, Caetano Reinaldo, Flávio Mota, Orlandino Schmidt, Joaquim Amaral, Reinaldo Ferreira de Monte Alto, São Paulo, Sidney Pereira do Amazonas, Espínola Barbosa de Salvador e Silvana Montalvão de Rondonópolis. Pessoal, muito obrigado, espero vocês amanhã, aqui mesmo, com mais um Jornal do Boris. Não esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.